Olá, vamos aqui para a nossa aula, onde a gente vai olhar um pouquinho sobre revolução. Olá, vamos para a aula agora de História da Tecnologia. Olá, vamos aqui para a aula de História da Técnica e da Tecnologia, onde a gente vai olhar um pouco sobre a Idade Média e um pouquinho ali do período moderno, mas nosso foco vai ser a Idade Média, até porque depois a gente vai olhar a Revolução Industrial e a gente vai adentrar um pouquinho no período moderno. Então, vamos lá para a nossa aula. Técnica, Tecnologia e Ciência na Idade Média e no Renascimento, no começo da Idade Moderna. Na nossa aula hoje a gente vai pontuar, principalmente a gente vai ficar mais na Idade Média, porque depois nas outras aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre Renascimento e Idade Moderna. Mas vamos agora olhar para cá, então, pensar como que esse período, principalmente a Idade Média, normalmente é vista com uns olhos negativos, chamada de Idade das Trevas. Então a gente vai ver se isso permanece, se realmente. Espero que no final vocês tenham uma ideia diferente da Idade Média. Então, o que vocês conhecem sobre a Idade Média? Pensa assim, o que vocês conhecem? Quando fala assim, Idade Média, o que vem à mente? Normalmente, a gente pensa lá, né, cavalaria, a gente pensa aqueles filmes medievais, a gente pensa também em castelos antigos, fortalezas, a gente também pensa em alguns pontos negativos, né? Perseguições religiosas, a gente pensa em obscurantismo, mas a gente vai ver também alguns lados não tanto falados, principalmente sobre história da tecnologia, sobre questões de ciência, né? A gente vai ver. Essa aqui é uma imagem brincadeira, né? De uma imagem de Tolkien, tirado do Senhor dos Anéis, né? Forma de vitral aí, como se fosse, porque o Tolkien gostava bastante de Idade Média, né, assim como o amigo dele, o Lewis, né, C.S. Lewis, os dois gostavam muito da Idade Média, e isso aparece muito nas obras deles. Então você vai ler, você vê muita influência medieval. Não que a gente tenha uma linha do tempo, como sempre, não precisa decorar, mas é só para a gente ter uma noção de onde se encaixam as coisas, né? Então a gente tem ali a Idade Antiga, né, que começa lá em 4.000 anos antes de Cristo, aí a gente vai ali até onde começa a Idade Média, em 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Algumas pessoas colocam até uma data específica, um horário que caiu, né? E depois, né, com a Idade Média também, no finalzinho ali com a tomada de Constantinopla pelos turcos, né, que acaba aí, os turcos invadem, então destrói Constantinopla e aí começa um novo período, né, então as pessoas colocam horários específicos, datas bem específicas, mas a gente sabe que não é de um dia para o outro, que se muda até, inclusive, mentalidades, né? Então, você vê que as pessoas vão se modificando ao longo do tempo. Mas a gente pode compreender algumas coisas que permanecem, né? Algumas visões, grandes visões que permanecem nesses períodos, né? Então, as pessoas vieram e colocaram a Idade Média, exatamente esse termo, foi cunhado esse termo na Idade Moderna, né? Ali, se não me engano, no século XIX. Então, exatamente para definir uma idade que ficava no meio entre a Idade Antiga, a Idade de Ouro, né, e a Idade atual, quando eles cunharam esse termo. Então ficava essa idade lá no meio, né, que a gente tinha que voltar para a Idade Antiga e resgatar lá, por isso que às vezes vão falar de renascimento, né, de renascer, trazer os valores greco-romanos de volta. Né, mas não tem como negar que teve muitas inovações, muitos momentos importantes na Idade Média. Né. E aí a gente tem a Idade Contemporânea, que alguns marcam como essa data de 1789 da Revolução Francesa, alguns colocam também como a Revolução Industrial, dependendo de quem está fazendo, coloca-se essas datas, né, que são mais ou menos até meio próximas, né, data da Revolução Industrial, ali também
um pouco antes até que isso, né, colocam como um dos marcos para começar a Idade Contemporânea. Né? A gente pode pegar uns jogos aí e, é, e ver, né, colocar, encaixar nos tempos, né, jogos que trazem aí um pouquinho, né, de uma visão, e vem esses jogos, então, a gente pode usar para a gente perceber, né, a épocas. Claro que eles não são historicamente acurados, são historicamente perfeitos, mas eles nos ajudam a pensar um pouquinho sobre o momento, né, passar um pouquinho ali da ideia daquele período. Né? E claro que não dá para a gente estudar história por por esses jogos, mas eles nos ajudam com muita coisa aí, né? Então, na idade moderna aí a gente tem Call of Duty, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, são bem pesquisados, né? Essa série Assassin's Creed é também bem pesquisado para várias idades, né? Tem jogos que vão até na antiguidade, né? Que vão lá para Atenas, vão para o Egito, e eles trazem uma reconstituição muito boa. Inclusive, um Assassin's Creed que se passa na França, eu acho que é o Liberty, não lembro o nome, eles se você tem uma parte que você anda, né, por Paris, claro, né, se passa ali em Paris, mas tem uma parte que você anda especificamente dentro de Notre Dame, lá como era Notre Dame nas vésperas da Revolução Francesa. Você entra, é perfeito dentro, na reconstrução, foi muito pesquisado, tinha arquitetos trabalhando na constituição do jogo, então ele é bem fiel, né, ao conhecimento histórico que se tem dali. Inclusive, foram contratados para ajudarem na reconstrução da Notre Dame agora, depois que ela teve um incêndio. Né? Então, os produtores dos jogos foram contratados para ajudar, né, a reconstruir, usando inclusive essa reconstrução, essa pesquisa histórica que eles fizeram. Então, são alguns jogos, né, essa série Assassin's Creed é bem pesquisada historicamente, é interessante, né, para mergulhar num período específico da história que você quer conhecer um pouco mais. Né, porque principalmente questão de construções, assim, é bem fiel. Bom, na Idade Média, então, a gente tem uma coisa que aconteceu, uma novidade que aconteceu aí, que o David Landes, esse autor um autor que eu gosto muito de ler, que ele até uma visão assim contrapõe um pouco da visão marxista que se tem da história, né? Por exemplo, você lê Hobsbawm lá, né? Tem essa visão mais marxista. Aí você tem o David Landes com uma visão mais conservadora, mais de direita, né? E ele vai olhar para a Idade Média nesse livro, um dos capítulos é sobre a Idade Média, e tem esse título, A Invenção da Invenção. Ele vai falar que então nesse período da Idade Média se criou ou se fomentou, né, a ideia da invenção, se inventou a ideia de inventar cada vez mais forte. Não quer dizer que não existiam invenções antes, mas foi um período muito fértil em invenções. Então ele vai colocar alguns pontos, inclusive a ideia dele nesse livro, que se chama A Riqueza e a Pobreza das Nações, né, tem um subtítulo que explica bastante, né, por que algumas nações são tão ricas e outras são tão pobres. A ideia dele é fazer uma macro história, né, não é só de um país, mas macro história global, para tentar entender como que algumas nações ficaram tão ricas e outras tão pobres. Né? Não é só questões financeiras. Às vezes as pessoas olham e dizem, não, é só questão financeira. Ou é questão geográfica, né? Só a pessoa teve sorte, né, de nascer naquele país, aquele país teve sorte de estar, né, naquela região, então como falavam do Egito Antigo, né, que era uma dádiva do Nilo, né? Claro que foi fundamental o Nilo, né, para o Egito, mas o desenvolvimento lá, a riqueza não é só se explica pelo Nilo, né, nem sua queda, né, também. Então tem vários fatores, ele tenta analisar. E aí tem um capítulo que ele vai analisar sobre a Idade Média específica, né, esse capítulo A Invenção da Invenção, que vai mostrar vários inventos, a importância para o Ocidente da invenção, da ideia da invenção medieval. Algumas teorias visitadas por Landes, né? A tese cultural da ética protestante de Max Weber. O Max Weber tem um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai tentar compensar algumas ideias, por exemplo, do Marx, né, do Karl Marx, que era uma visão mais materialista da história, então ele tinha que olhar as questões econômicas, materiais. O Max Weber vem e fala, olha, tem coisas a mais para olhar, por exemplo, a questão cultural. Você tem que olhar também, é muito importante, né, para se pensar o desenvolvimento de um país.
Então ele fala, assim, o Weber, né, fala que alguns valores colocados pela religião protestante, né, como por exemplo o valor do trabalho, a questão da oportunidade, favorecimento do empreendedorismo, do pensamento livre, né, que era muito mais comum nos protestantes do que nos católicos, isso fomentou e deu sucesso para várias regiões. Isso é bem polêmico, tá? Não é uma coisa assim 100% aceita, né? Mas você acaba percebendo isso, né? Então ele vai falar que países como Holanda, Grã-Bretanha, algumas partes da Alemanha, né, comparado com outras nações que foram bem ricas, mas foram perdendo, né, durante um período porque essa questão não valorizava bastante o trabalho. Né? Em sociedade política, outra disciplina, eu falo sobre a visão brasileira, que herdou bastante essa visão negativa com relação ao trabalho, por exemplo, dos portugueses, que se tinha lá no século XV, no século XVI. Né? Já entre muitos ingleses, essa visão era bastante positiva do trabalho. Não quer dizer que todo mundo era trabalhador e amava o trabalho, né? Mas tinha essa visão positiva um pouco mais, no geral, com uma visão que o trabalho dignifica o homem, né, e tal, que o trabalho trazia coisas positivas. Então, a ética protestante, o espírito do capitalismo do Weber é exatamente essa visão do trabalho, a visão de que o lucro não era uma coisa ruim, né, necessariamente e tal. Então isso, o Lenz aí, né, ele revisita isso, essa ideia na tese dele inteira. Então a ideia é a tese hidráulica, a tese do despotismo oriental, né, que é a ideia de que alguns déspotas controlavam o uso da água, que é uma coisa, é um bem básico, e com isso eles conseguiam submeter a população à sua vontade. Né, se você assiste lá Mad Max, é exatamente isso, né? Você tem algumas pessoas que estão lutando para dominar alguns poços d'água, né, para eles terem domínio sobre a região. Então, quem tinha acesso a isso, né, a água, conseguia ter uma grande vantagem. Né? Então, se você vê, quando as pessoas têm, você pode ser não só água, né, mas outras coisas que são de necessidade básica, quem tem acesso e controla, acaba tendo um grande poder na sociedade. Ele fala sobre a tese climática também, né, que os climas tropicais acabam sendo candidatos pobres para o desenvolvimento, né, então não é uma explicação só, sempre esses estudos macros, né, que tentam entender a história global, tentam mostrar vários elementos, não só um, né, não dá para você dizer é isso que determinou que esse país ia ser bem sucedido, isso aqui determinou que esse país não ia ser bem sucedido, não é bem assim, né? Tem vários elementos. E também utiliza muitas das teorias do Adam Smith, inclusive o próprio título está ali, né? Riqueza das Nações é tirado de um livro do Adam Smith, né? As questões de, de mercado e tal, qual que são as bases, por exemplo, né? Que vai passando as bases da riqueza. Né? Nesse capítulo, o David Land, esse capítulo específico sobre a Idade Média, ele fala assim, olha, até de 700, do ano 700 até o ano 1100, a ciência e tecnologia islâmicas superavam largamente a Europa. Aqui você tem um centro, ali numa imagem de um centro um centro islâmico, uma casa do saber, né, chamada, como se fosse uma universidade, mas ainda não era uma universidade mesmo, né, uma casa do saber que controlava ali o conhecimento, que eles desenvolviam bastante conhecimento, e realmente, né, na astrologia, na astronomia, na verdade, né, que tinha, ainda não era astrologia, astronomia, ainda não é, essas casas do saber, ela ainda era a astrologia ainda, né? Não vai, mais tarde que a gente vai ter astronomia. Então, estudar os astros, mas desenvolveu bastante. A matemática, né? Se desenvolveu bastante mesmo. Inclusive, a Europa herdou muitos desses conhecimentos. Inclusive, é isso que o David Lenz fala. O Islã foi o professor da Europa. Só que o Islã, depois, começou a ficar, a religião começou a bloquear a busca por conhecimento, né, científico, e bloqueou isso. E muitas pessoas vão falar que a religião cristã também faz isso, mas isso é uma grande farsa, tá? Uma grande mentira. Tem um grande mito hoje, até hoje permanece esse mito da guerra entre ciência e religião, mas isso é uma fake news, uma grande fake news, não existe. Se você vai olhar, claro que tinha os momentos que tiveram uma perseguição, algum cientista, mas, no geral, inclusive na Idade Média, a igreja foi um dos grandes financiadores da ciência. Né? Muitos cientistas, muitos precursores da ciência, pensadores,
Francis Bacon, muitos outros, eles eram cristãos católicos monges, inclusive. Então, essa ideia de que a ciência e a religião estavam em briga ali, a igreja estava em briga com a ciência, é fake news, tá? Mas isso aconteceu no mundo islâmico, né? A religião começou a tirar a ciência, questionamentos científicos, começou a investir menos, né? Retirar os investimentos, e aí a ciência parou, né? A ciência muçulmana, a filosofia, a matemática islâmica diminuiu, acabou não sendo mais. E aí, a partir de 1100, né, já a Europa ultrapassa aí e começa só a desenvolver cada vez mais. O David Landes também ele vai falar que a China ela era a única civilização que poderia ter suplantado a realização europeia, lá já no alvorecer, no finalzinho da Idade Média, comecinho da Idade Moderna. A China era uma grande potência. Inclusive, esse autor aqui escreve esse livro, 1421, onde ele fala o ano que a China descobriu o mundo, né, como nesse ano vários navios foram para vários lugares do mundo, né, os 4 cantos do mundo, e eles descobriram muitos lugares, né? Chegaram, tem relatos que eles chegaram na América, inclusive, só que eles não estabeleceram, né, colônias aqui. Eles chegavam, reconheciam, né, e os navios deles eram muito mais poderosos que os navios europeus, né, inclusive na Idade Moderna, eles não conseguiram superar, né, os europeus não conseguiram superar a navegação chinesa ali, né, então ficavam no chinelo mesmo, né, ou no tamanco chinês. E só que aí ele fala, nesse livro ele narra, né, que aconteceu um grande incêndio na cidade proibida, que era a capital chinesa, e o imperador entendeu que eles estavam fazendo algo errado, né? Então ele mandou voltar todas as embarcações e parar com essa investigação do mundo, né? Inclusive a China se fechou e ficou fechada durante muitos séculos, né? Inclusive para os europeus. Os europeus chegavam ali, né, tinham um contato, mas sempre a China ficou bastante fechada. E a China tinha já inventado o papel, né, o papel moderno, tinha inventado formas de impressão, mas eles era muito caro, né, até por causa do alfabeto, né, chinês. Isso acabava complicando fazer livros, imprimir livros, e normalmente eram só livros voltados, os livros que eram impressos eram voltados para as elites e tal, então as pessoas não podiam ler. Então isso também dificultou um pouco o desenvolvimento chinês. Então olha lá alguns motivos para a China não ultrapassar a Europa, segundo David Landes. Primeiro aqui a gente tem uma embarcação chinesa, um junco, um navio gigante, imenso, comparado com uma caravela. Mesmo que a imagem não esteja tão perfeita, mas dá para ver aí, né, a diferença. A caravela ali pequenininha, né, em comparação com o gigante junco, que podiam ficar meses em alto mar, né, eram chamados de hotéis, né, praticamente aí sobre as águas. Né, eles conseguiam ficar muito tempo. A técnica deles de navegação era avançada com os instrumentos e tal, né, então realmente, mas ainda teve alguns elementos que a China não conseguiu ultrapassar a Europa, inclusive ficou para trás. David Landes comenta isso, ele fala: a ausência de mercado livre e de direitos de propriedades institucionalizados, quer dizer, o Estado chinês sempre interferia na iniciativa privada, tanto encapando atividades lucrativas, como proibindo outras, manipulando preços, praticando corrupção, restringindo o enriquecimento privado. A tecnologia abortiva da China como parte de um padrão mais amplo de controle totalitário. Então, assim, a gente vê que no Brasil acontecia muito, ou acontece até hoje isso também. Então, lá no século XIX, no Brasil, por exemplo, é uma coisa que eu falo em sociedade política, né, lá na disciplina, que tinha o Barão de Mauá, que ele é um cara muito rico, ele foi um dos caras mais ricos do mundo durante um período da vida dele, mas ele morreu pobre, né? Ele trouxe iniciativa de construir primeiras ferrovias no Brasil, ele fundou o primeiro Banco do Brasil, mas tudo isso o Estado ia encapando, quer dizer, ia tornando do Estado, estatizando, né? Fez isso com o Banco do Brasil, que ele fundou o primeiro Banco do Brasil, o Barão de Mauá, aí o Estado foi lá,
né, e tomou para si. Então, sociedades que fazem isso, né, acabam manipulando preços, proibindo outros, restringindo o enriquecimento privado, como a China, como o Brasil fazia também no século XIX, acaba, e faz em grande medida até hoje, acaba o quê? Dificultando e não desenvolve, né? Não tornam o país desenvolve. Se você não tem, por exemplo, um respeito pela propriedade privada, né, isso acaba restringindo, porque assim, pensa, você faz um invento, vocês engenheiros, né, vão lá e criam uma coisa e vão patentear, daí o Estado vai lá e rouba a sua patente e pega para ele. Né? Era isso que acontecia na China. Né? A pessoa criava alguma coisa, então ia lá o Estado e tomava. O que, que isso faz? Faz com que as pessoas não queiram mais inventar, porque vai ser tomado. Isso acontece em países que são socialistas, mesmo países às vezes que parece que é mais livre, mas não tem uma defesa bem forte da propriedade privada, acaba gerando com que as pessoas não queiram desenvolver, ou vão para outros países. Né? Tem a fuga de cérebros, por exemplo, que acontece no Brasil. O cara não vê que consegue se desenvolver aqui, vai lá para fora, vai para outro país. Né? O país perdeu, né, a oportunidade de contar com uma grande inovação. E também é o Estado, olha lá, o David Lenz, nas palavras do David Lenz, é o Estado que mata o progresso tecnológico na China. A atmosfera de rotina, tradicionalismo e de imobilidade que torna suspeita qualquer inovação, qualquer iniciativa que não seja ordenada e sancionada de antemão pelo Estado, né, é desfavorável ao espírito de livre investigação. Então, isso é horrível, ruim para um Estado que quer se desenvolver. Foi a diferença de por isso que se fala da invenção, né? Porque a Europa fez isso, ela fomentou a iniciativa de criar investigação, livre investigação, do cara inventar. Né? Então, você vai ter lá o James Watt, né, que vai melhorar, aperfeiçoar o motor a vapor e vai ficar rico da noite para o dia. Né? Então, por quê? Porque é um estado um lugar que fomentou isso, né? Que providenciou para que os direitos deles estivessem bem institucionalizados, bem fortes, né? Os direitos da propriedade dele, e eles tinham certeza, né, de que ele inventando ele ia ganhar os louros financeiros daquela invenção. Né? A diferença que teve da Europa para, por exemplo, a China. E a gente vê também a diferença do Brasil, por que o Brasil não teve uma revolução industrial. A gente tem outros elementos, né, mas que a gente vai logo falar. Aí tem na história uma coisa que se chama a grande divergência, que em algum momento aconteceu um grande salto de desenvolvimento, né, que normalmente se conta, principalmente a partir da Revolução Industrial. Então aqui tem o PIB, né, a renda per capita ali ao longo dos anos. Então você tem ali que por volta a partir de 1000, vai aumentando, né, a linha preta a Grã-Bretanha, né? Então você vê que tem um aumento, né, desde a Idade Média, aqui, né, no período moderno, né, já ali, você já vai tendo um avanço cada vez maior, vai aumentando, aumentando, aumentando. Na Revolução Industrial, deixa eu colocar aqui uma caneta, né? Opa, você tem que aqui, né, você já começa nesse período, né, você já começa a ter um aumento, né, já um crescimento mais forte, e isso tem um grande salto aqui por volta de 1850, né, com já a segunda fase da Revolução Industrial, mas a Inglaterra a Grã-Bretanha está no auge, né, na dianteira, digamos assim, né, da Revolução Industrial. Você vê que os outros países também avançam, você tem a Alemanha aqui, nesse azul claro, a França no laranja aqui, né, e você vê que a China fica meio que nesse período extremamente estabilizado. Né? Uma pequena queda até por aqui, né? Depois, claro que vai aumentar. A China hoje está num crescimento bem forte, né? Que algumas pessoas até vão falar que pode ultrapassar, né, a Europa, os Estados Unidos, né? Mas vamos ver ainda, né? Cenas dos próximos aí na história da humanidade. Mas isso aqui a gente vê que teve um grande salto. Isso é a grande divergência. Então você observa que a Revolução Industrial e a Revolução Científica na Inglaterra fez a grande diferença. Né? Tem uma divergência enorme
de desenvolvimento tecnológico e científico. É absurdo, né, é absurdo. E claro que tem problemas sociais, existe pobreza e tal, mas quando você aumenta o valor, né, o produto interno, a renda per capita das pessoas, você vai melhorando para todas as pessoas. Com certeza era, era pior você ser uma pessoa mediana na China do que você ser uma pessoa aí pobre na Inglaterra, né. Tinha suas dificuldades, mas com certeza, né. Você vê isso hoje até, né, na China, com toda a riqueza, você vê também pobreza absurda, né, que acontece em todo mundo, tem até no país super rico igual os Estados Unidos, né, mas, por exemplo, situações de escravidão que você tem em países como o Brasil, né, até hoje, tem pessoas que vivem em situações de escravidão, né, porque, que são países que o desenvolvimento não está tão forte assim ainda, né, precisa chegar, a desigualdade é muito grande, mas você vê que na Inglaterra se desenvolveu, isso é a grande divergência, né, esse desenvolvimento geral que acaba redundando para todas as pessoas, né, acaba trazendo para todas as pessoas. Esse autor, o Jared Diamond, ele tem uma visão, lembra que eu falei que o David Landes, ele tem uma visão weberiana, de Max Weber. O Jared Diamond, ele tem uma visão mais materialista da história. Ele é biólogo e tal, tem várias áreas aí que ele tem de especialização, mas ele tem uma visão um pouco mais materialista. Não quer dizer que, por exemplo, eu não concordo com todas as ideias dele, mas não quer dizer que a gente não pode aproveitar. Tem muitas coisas interessantes que eles podem trazer para nós. Nesse livro, Armas, Germes e Aço, ele fala esses três pontos principais, ele destaca esses três elementos principais que fizeram a diferença nível macro, né, das sociedades humanas. Então você tem exatamente aí uma imagem aí da foto, uma pintura, né, do Pizarro chegando aqui na América Central, né, pela primeira vez, na América do Sul, né, chegando aqui ah, e trazendo uma série de problemas também, né. Então, quem que conseguiu vencer ali? Né, os espanhóis, porque eles tinham armas, mas não só armas, tá. Isso é interessante que ele coloca aqui, que ele fala sobre germes. Então, os germes estão ali na frente. A gente está falando agora bastante pensando em germes, né, com coronavírus, que inclusive não só o coronavírus, mas tem várias doenças que surgiram lá, saíram da China, né, a peste negra, a peste bubônica também parece ter saído de lá, né, os estudos mostram. Então, eles têm uma relação com os animais estranhos, né, de se alimentar com dos animais que de estranhos, mas não só animais estranhos, né, porque também é transmitido por animais, até por porcos, né, assim, algumas doenças, né, mas aí essas doenças se desenvolvem nos animais e elas pulam para os seres humanos, né. Então, os germes são bem importantes aí para o Diamond, ele fala na história da humanidade. Por quê? Porque, por exemplo, na questão dos ah, na América, por exemplo, na América do Sul, na invasão, tem relatos de que mais pessoas morreram, os nativos daqui, né, os índios, muito mais morreram por causa de germes, de doenças comuns que já tinham criado, os europeus já tinham criado resistência a isso, né, ao longo de séculos, mas chegava aqui e traziam os índios, os nativos aqui das Américas não conheciam, não tinham criado anticorpos e eles morriam, doenças às vezes bem comuns. Então tem relatos que mais pessoas morreram por causa de doenças comuns aqui na América do que até por armas. Né? Teve a importância, com certeza, né? Eles chegavam com armas, eles conseguiam impor as suas vontades aqui, né? Os espanhóis, mas os germes foram um papel bastante forte. Os germes têm esse papel forte na história da humanidade. Né? Pensa que a, a peste negra, né, lá na Europa, ela acabou eliminando um terço de toda a população da Europa, né, e acabou aquelas pessoas que aí que sobreviviam, na época era inexplicável, né, as pessoas não sabiam por que alguns morriam de peste negra e outras não, mas aí a gente sabe hoje, né, que tem algumas pessoas que têm predisposição genética para
né, pegar as doenças e outras não. Então, tem gente hoje que pega o Covid, né, e não tem, por exemplo, sintoma nenhum. Né? Então, lá naquela época as pessoas morriam, né, quem morria, e aí os que sobreviviam iam passando esses genes para os seus filhos. Né? Então, esses poucos que permaneceram, né, os restantes que permaneceram foram passando esses genes aí, e aí tinham essa imunidade, né, com relação à peste negra. Claro que depois reapareceu essa mesma peste bubônica, né, reapareceu, mas ela não teve um estrago tão forte como teve, né, quando surgiu lá na Idade Média, né, que esfacelou, né, e despovoou bastante a Europa. E por que viaja esse tipo de doenças viajou bastante naquela época, num período que não tinha aviões, né, igual hoje, que o Covid avançou bastante rápido, porque a gente tem avião, as pessoas viajam lá, vem lá da China e traz, né, espalha rapidamente. Naquela época não tinha isso, mas as pessoas mesmo assim elas viajavam, né? Então as rotas comerciais para a China, né, as especiarias chinesas e tal, eram muito a rota da seda, era muito bem vista. Então esse tráfego acontecia, né? Até porque esse grande bloco aí que é chamado de Eurásia, né, que forma, você consegue ir a pé de um lugar para outro, digamos assim, né, e ir a cavalo, né, por terra, né, você conseguia viajar, fazer essa viagem aí, né, então esses contatos aconteciam porque era muito mais fácil, né, você ir de um lugar a outro. Inclusive tem uma coisa assim, se você vê, é mais espalhado na forma horizontal o mapa. Então, se você você vê até as temperaturas não variam muito, porque você está numa faixa bastante semelhante, né? Principalmente você vai, né? Aqui, por exemplo, deixa eu colocar esse mapa aqui, ó, né? Lisboa, Cazaquistão. Né? Coloquei ali no Google Maps, né? Dá para ir a pé, olha lá, gente. 1443 horas, tá? Você vai lá, né? Entradinho, eu tentei fazer até a China, não deu, mas provavelmente você consegue ir. Tem umas montanhas aí no meio do caminho, mas, né, daria para ir. Então você vê que praticamente, né, ali quase que na mesma linha, mais ou menos, né, a Lisboa e a China, né? Então praticamente na mesma linha horizontal. Então você consegue variações poucas de temperatura e tal, né? Então isso acontecia muito, mas facilmente as trocas, inclusive de germes, né? Isso facilitou com que as pessoas pegassem as doenças, fossem criando anticorpos, morria, mas quem não morriam iam tendo essa seleção natural, né? E aí conseguiam sobreviver pessoas que eram vacinadas até naturalmente contra alguns vírus, né? Já isso é dificultado bastante na América Latina, né? Porque a América Latina tem essa a distribuição mais vertical. Então tem uma amplitude térmica muito diferente. Né? Você chega lá, você está lá na Patagônia, né? Aquele frio, né? Vai lá para Bariloche, frio, né? E quando você está lá, né? No centro do Brasil, por exemplo, né? Você tem uma temperatura muito diferente. As pessoas até falam, né? Uma pessoa do Nordeste para a Serra Catarinense, Serra Gaúcha, sofre um monte com frio, né? E vice-versa, né? O sulista vai lá para o Nordeste, sofre com o calor, né? Não aguenta o calor, né? E tal, porque tem essas diferenças bem grandes. Né? Você vê aqui que eu coloquei engraçado, inclusive, né? Lá da Colômbia até Buenos Aires, né? De mais ou menos Medellín, lá na Colômbia, até Buenos Aires tem a mesma distância, olha só, praticamente, de Lisboa lá ao Cazaquistão. Né? Só que a diferença é muito grande. Então, o terreno dificultou muito até a comunicação. Então, praticamente, por exemplo, alguns índios não tinham contatos, ou não tem relatos, pelo menos, né, de contatos, por exemplo, um asteca, um maia, com índios brasileiros. Né, eles ficavam bem dificultados. Você tinha aqui também a cordilheira, que dificultava também a ultrapassagem aí na América. Então, com a América Espanhola, depois que vai ser conhecida, né? Então, as trocas ficavam muito mais restritas a algumas regiões. Então, não existia essa proteção, né? Até alguns vírus nem existiam aqui, né? Claro, né? Mesmo que eles tivessem, às vezes, alguma proteção, eles não teriam essa proteção. Por exemplo, a peste negra, né? Que surge lá na China e tal. Então, isso dificultou bastante, facilitou a morte. Eles ficaram bastante vulneráveis a esses novos vírus que vieram da Europa. Então isso é uma das coisas por isso que está na capa aqui do livro,
né, exatamente isso, o Pizarro chegando aqui, né, e trazendo os vírus, né, e trazendo os germes, né, para cá, e isso causando uma grande mortalidade, né, uma das maiores mortalidades, né, na história da humanidade, inclusive, né, a morte dos índios americanos aí. E aí, tecnologia na Idade Média. Normalmente, a gente olha para a Idade Média e fala, né, Idade das Trevas, não tem nada que foi inventado lá naquela idade, as pessoas, né, ficavam se matando, né, só tinha aqueles torneios medievais, as pessoas eram aquelas religiosidade exacerbada, né, e tal, aquela visão, caça às bruxas e tal, tem uma visão bastante deturpada, que inclusive muitas vezes os filmes nos mostram, né, mas a gente vai ver que não tem nada de Idade das Trevas esse período. Lembrando essa data, né, não precisa decorar, é só para ter o panorama aí, que vai de 476 depois de Cristo até 1453, a Idade Média. Esse período aí de quase 100 anos, é um período que alguns autores até dividem, né? O normal é se dividir na história entre Baixa Idade Média e Alta Idade Média, né? Quando vai acabando a Idade Média, né? Você divide esses dois períodos, até porque tem uma diferença lá no meio, que tem um período onde eram bastante os feudos, né? Afastados das grandes cidades, porque a queda de Roma, inclusive em 473, por várias invasões bárbaras, né, decretou que as pessoas não podiam mais ficar nos grandes centros porque os bárbaros estavam invadindo. Então eles foram, né, construir lá suas fortificações, seus castelos medievais, né, e acabaram focando nisso, né? Focando em fortificações pesadas onde as pessoas não podiam entrar, os bárbaros não podiam invadir. Então você pode ir na Europa visitar castelos e você vê, né, que realmente, né, a ideia era não deixar ninguém entrar, né? Cavavam uns fossos ali em volta e tal, fortificações altas, e o comércio diminuiu nessa época, né? Porque ninguém queria, né, sair por aí comerciando. O comércio arrefeceu bastante, né? As pessoas temiam mesmo sair, encontrar um bárbaro. Então, a solução era ficar longe, né, dos centros urbanos, longe das estradas e ficar fechado nos seus feudos, né, nos seus castelos. Aí depois vai diminuindo, né? Quando vai chegando na metade da Idade Média, vai tendo uma reurbanização, o comércio floresce, né? Surgem universidades, surgem a partir do ano 1000, né? Então tem uma reconstrução, uma reativada, assim, digamos, na vida europeia. É exatamente nesse período que tem a recuperação, né, europeia. O David Lenz, então, ele vai falar o que acelerou o progresso tecnológico ocidental na Idade Média. Teve um progresso, a gente vai ver alguns exemplos. Vou citar alguns exemplos aqui. Então, esse aconteceu bem um progresso, um avanço tecnológico bem grande. Né? O que é? Muitos autores se perguntam o que aconteceu na Idade Média europeia para isso. Não só David Lenz, vários outros autores. Né? Mas vamos falar que uma das coisas é exatamente a visão de que existe um criador e ele não só colocou leis, criou leis e regras para esse universo, então está aí essa imagem do Deus como Deus geômetra, né, que usa a física, que usa a matemática para criar, né, usa ciências para criar o mundo, ou cria talvez, né, melhor, né, cria ciências, cria o modo como vai funcionar o universo. Então, por isso, os seres humanos podem estudar, analisar as forças da natureza e tirar um proveito disso. Né? Então, eles podem ser co-criadores e também fazerem criações. Porque lá, né, segundo o relato do Gênesis, fala que o homem recebe um mandato cultural, né, de cultivar e de cuidar da terra. Então, ele pode analisar, investigar e criar coisas. Então, olha alguns exemplos de criações tecnológicas. Alguns exemplos mais banais do que outros, parecem mais simples, mas teve um impacto, são exemplos de tecnologias que tiveram impacto muito grande. A vela latina,
por exemplo, que tornou os barcos mais rápidos, conseguiam navegar cada vez mais longe, né? Por isso que esses países, Espanha, Portugal, mesmo a Inglaterra, né, vão conseguir cada vez ir mais longe, avançar e fazer comércios cada vez mais distantes. Isso vai trazendo uma série de inovações também e conhecimentos, né, científicos de outras regiões, várias formas de conhecimento, outros alimentos, né, que vão só acelerando ainda mais o desenvolvimento. Tem esse pequeno documentário aqui, chamado das Caravelas e Naus, um choque tecnológico no século XVI, apesar de já falar no período moderno, né, mas ele já vai trazendo esse desenvolvimento e mostrando, né, que como foi até chegar nas caravelas, que a gente conhece bastante na história do Brasil, né, por causa dos portugueses, mas que foi uma grande inovação tecnológica, um grande salto que já começa na Idade Média. O arado, né, também uma coisa, como assim, né, o arado surge na Idade Média, tal. Muitas dessas invenções eles já existiam, mas os europeus pegaram ali, os europeus medievais pegaram e aperfeiçoaram ou implementaram de maneira mais comum, né, mais generalizada. Então, o arado ele já existia um pouco antes, mas eles implementaram isso, usaram para tornar, né, a agricultura melhor, porque você passava no solo, você afofava a terra, né, removia a terra, tornava mais fácil para as sementes crescerem, e aí você acabava tendo uma produtividade maior, você conseguia ter produtos melhores, né, uma qualidade maior, e isso trouxe um grande avanço, alguns chamam de a Revolução Verde, que inclusive foi extremamente importante para a Europa, para poder ela ter uma revolução industrial, porque sem essa Revolução Verde, sem esses desenvolvimentos tecnológicos da Idade Média, a gente não teria revolução científica nem revolução industrial. Então, você conseguia fazer campos de plantações sazonais, né, que davam o ano inteiro, né, conseguiam dar o ano inteiro diferentes plantações, né, isso foi fundamental causado por esse movimento do arado, né, que ficou mais fácil de você tratar a terra. A roda d'água, o moinho de vento, também, né, as pessoas antes elas tinham que moer, né, o trigo ou moer o milho, então fazia um grande esforço aí agora com esses moinhos, ou mesmo a roda d'água, auxiliado por animais, mas o moinho de vento, então você conseguia moer muito maior quantidade, né, de farinha, de fazer farinha, né, de trigo, de milho, com menos esforço. Isso começou também um implemento que já existia desde ali do comecinho da idade antiga, nos primeiros séculos da idade depois de Cristo, mas na idade moderna que, inclusive a partir dos monastérios, que tem um empreendimento assim mais generalizado. Aí sim, porque as pessoas usavam, mas não era tão comum, né? Então você encontra registros arqueológicos e tal, mas não era tão comum, é só aí na Idade Média que tem realmente isso como uso comum, tá? E a ideia então começa nos monastérios, até porque a ideia nos monastérios era assim que as pessoas, todos eram iguais. Claro que você tinha hierarquia dentro dos monastérios, na igreja, né? Mas todos os seres humanos são iguais. Então, por que um tem que fazer mais esforço do que o outro? Né? Então, você vai ver que várias inovações tecnológicas da Idade Média têm essa ideia de aliviar o fardo, de aliviar, trazer um pouco mais de facilidade para todos. Né? Você vê que alguns países não pensam dessa forma, mesmo na Idade Média. Já eu vou falar sobre isso. A manivela, que é uma invenção também medieval, que é uma questão tão básica, né? Isso aí, né? Usar ali uma engrenagem e você virar, mas pensa, você não tem noção da facilidade que isso trouxe. Então a pessoa tinha que trazer, por exemplo, lá, erguer uma água ou levar alguma coisa, né? Carregar de uma parte mais baixa para uma parte mais alta, às vezes numa fortificação. Isso era muito difícil. Com a mão mesmo você erguer um balde d'água, né? Você conseguir erguer era muito difícil. E aí o peso, né? E aí com essas manivelas e cada vez mais engenharia aí, né, você consegue fazer até qualquer pessoa conseguia, mulheres até, né, conseguiam pegar e levantar sem dificuldade, né, trazer essa água, né. Então aí tem um exemplo de uma bomba de captação de água acionada por manivela, né, e mecanismos
de biela, vai ficando cada vez mais complexo, mas uma manivela simples, né, conseguia fazer uma grande diferença. Tenta erguer, né, na sua casa o teste, né, tenta erguer, né, simples, com uma água, né, um balde de água só puxando na corda, assim, sem nada, e com manivela, você vê que é muito fácil, né? E até essa dentada nela, até ela prevenia acidentes, né, da pessoa soltar e cair, né, ela travava, né? Então foi fenomenal essa forma aí, essa invenção. A gente tem a engenharia aí, né, que tem aqui na nossa UTF essa roda dentada, né, como um símbolo da engenharia, e realmente ela, né, tá aí, né, com uma grande representatividade ali, o símbolo da engenharia, né, no fundo, dentro a Minerva, né, a deusa da sabedoria, e uma coisa tão simples, mas que foi fenomenal, né, para várias tecnologias depois, né? Inclusive, depois a gente vai ver o relógio, né, os relógios. Carrinho de mão, parece uma coisa tão banal, né, mas foi um invento assim da Idade Média que facilitou bastante, principalmente por essa ideia de que, né, todos a ideia de trazer conforto para as pessoas, diminuir o esforço que as pessoas tinham que trazer, e a ideia de que todo mundo era igual, né? Então, por que isso? Você vai até hoje, por exemplo, você vai para a Índia, você tem algumas castas que são pessoas que têm lá, que são destinadas a fazer alguns trabalhos, né, que outras castas mais elevadas não fazem. Então, carregam por exemplo, lata de água na cabeça. Você vê mulheres carregando latas de água na cabeça. E assim, eles não conhecem o carrinho, porque é muito mais fácil carregar uma lata de água em cima do carrinho. Então, mas é que a Índia, século XX, século XXI, não conhece carrinho? Conhece, com certeza, né? Mas é a visão de que não, aquela casta, né, eu não vou dar uma tecnologia, não vou facilitar para aquela casta, né? Ela fica lá. Se você for para Curitiba, ali tem depois que passar, né, a pandemia, vão lá para Curitiba, perto do centro histórico, tem o Paço da Liberdade. E atrás desse paço tem uma estátua de uma negra, né, que carregando uma lata de água na cabeça. Então, assim, é uma estátua que representa, né, lá os escravos do século XIX. Então, quer dizer, não se conhecia o carrinho de mão no Brasil, em Curitiba do século XIX? Claro que conhecia. Só que a visão era, né, o escravo. Ele não tem por que eu facilitar o trabalho do escravo, né? É o trabalho dele. Então, muitas sociedades que têm essa mentalidade, né, de que a tecnologia rouba emprego, a tecnologia não serve para trazer conforto para as pessoas, não serve para todas as pessoas, mas sim para uma casta só, para um nível de pessoas, para uma elite, né, você acaba tendo que não tem um desenvolvimento total, né? Não pensa o bem comum, o bem para todos, né? E o carrinho de mão é uma grande invenção medieval que tinha uma visão de trazer o bem para todas as pessoas, né? Trazer o conforto, aliviar o trabalho. Olha o relógio mecânico, né? Eles surgem nos monastérios também, né? Muitas das tecnologias medievais surgem nos monastérios. Olha a ideia de que a igreja não trouxe inovações, né? Não trouxe inovações científicas e tecnológicas. Pode jogar fora essa ideia, né? Descarta essa ideia. É uma visão bastante errada, bastante equivocada, porque a igreja medieval ela foi uma grande fomentadora, patrocinadora do desenvolvimento tecnológico. Talvez se a gente não tivesse uma igreja fazendo tantas inovações tecnológicas, financiando o desenvolvimento científico, a gente não teria uma revolução científica e tecnológica depois, mais tarde, né? Então, os relógios mecânicos eles surgiram nas igrejas, nos monastérios, exatamente para marcar o horário, porque na Idade Medieval, né, tinha vários horários que tinham missas ou cultos, né, em diferentes horários ao longo do dia. Então as pessoas não sabiam, né, a hora que o horário exato, né? Então, digamos a hora que amanhece, mas isso, né, varia um pouquinho, né? Tem um valor, um horário diferente que vai mudando, inclusive dependendo da época do ano e tal, né? Então não era bem rígido. Então, com os relógios mecânicos, inclusive na origem do termo relógio lá, ele está relacionado a sinos mesmo, né? Ele servia para então anunciar o horário. Então todo mundo naquela vila sabia o horário, né, que estava acontecendo. Batia lá, então você olhava para aquela torre e você estava vendo que horas eram.
Então, isso surgiu nos monastérios para marcar, então, o cotidiano ali, para saber os horários das missas, das coisas que iam acontecendo, né, em torno da vida religiosa. Outra invenção também que surge nos monastérios, os óculos, né, então, eles surgem uma invenção medieval, porque os monges copistas, logo na vida deles, aí ia acabando a capacidade de enxergar, né, até porque a qualidade da luz era ruim, não tinha luz elétrica, então a qualidade era bem ruim, eles ficavam copiando, então, conforme envelhecendo, iam enxergando menos. E aí se inventou esses óculos de aumento, né, para exatamente o monge conseguir se tornar, ficar mais tempo, né, da vida dele conseguindo desempenhar essa atividade de copista. Né, que tem uma imagem do filme, do Nome da Rosa, até recomendo para vocês, ou lerem o livro ainda, melhor ainda, né, o livro O Nome da Rosa, foi escrito pelo Humberto Eco, e é um livro bastante baseado em fontes históricas, hein? O filme também é bem fiel à Idade Média, né, e tal, contou com historiadores junto, né, como aconselhando o filme, então é um filme bem fiel, bem exato com relação à Idade Média. Aqui tem, né, o Sir Baskerville lá, né, um monge com óculos, até meio cômico na hora que ele olha para um monge, né, e o monge acha engraçado, meio estranho, né, essa coisa aí, esse vidro que aumenta, né, que era uma novidade. Uma invenção também que parece banal é o estribo, mas que alguns autores vão colocar como extremamente importante, né? Porque antes você montava no cavalo e você ficava meio inseguro ali no cavalo. Com o estribo, né, que você consegue prender o pé e ficar mais estável em cima do cavalo, você consegue agora ali, né, conseguia carregar armas cada vez mais pesadas, né? Você podia, então, inclusive vestir armamentos mais pesados e tal, a armadura completa. Isso, segundo alguns autores, vai gerar uma cultura toda, né, a cultura da cavalaria, a cultura feudal, né? Então aqui você tem, por exemplo, esse autor, o Lynn White, ele é um dos grandes exemplares, ele fala que o estribo foi uma grande modificação social, né? Nesse livro chamado Tecnologia Medieval e Câmbio Social e Mudança Social, né? Esse livro em espanhol, ele é inglês, esse livro achei aqui em espanhol, ele vai falar exatamente como o estribo proporcionando toda a sociedade de cavalaria medieval, né, e trazendo um grande impacto, até porque os europeus, daí, com essa inovação, eles conseguiam guerrear com outros povos, expulsar outros povos, porque eles agora detinham uma habilidade muito maior sobre os cavalos. Né? Inclusive, uma grande guerra importante, alguns dizem que é uma das guerras mais importantes da história da Europa, né, que é a Batalha de Poitiers, na França, quando eles conseguiram expulsar os islâmicos ali no século VIII, né, os islâmicos estavam invadindo, né, a Europa toda, e ali começou, a partir da França, dessa Batalha de Poitiers, a expulsão dos muçulmanos da Europa. Né? Se não fosse a partir dessas batalhas, talvez a gente hoje estaria falando, né, islâmico, estaríamos falando muçulmano, né? Estaríamos tendo uma cultura muçulmana, né? Estaríamos falando árabe, melhor dizendo, né? Então, e é toda uma cultura fomentada em torno da cultura árabe, porque os árabes estavam invadindo a Europa. Né? Você tem relatos e você tem registros até hoje. Se você vai para a Espanha, para algumas regiões de Portugal, você observa algumas construções árabes ainda, né? de inspiração árabe. Né? Ficou bem forte na Europa. Mas com o avanço do desenvolvimento da cavalaria, né, a partir do estribo, conseguiu-se ter um potencial bélico de cavalaria muito mais forte, e o Lynn White, alguns autores vão dizer que isso foi fundamental para a Europa. Né? Então o invento parece tão simples, né, mas que é bem importante. Então, assim, quão negra foi a Idade Média? Né? Algumas pessoas falam, né, então, esse termo de Idade das Trevas. Até que um documentário, né, eu não vou passar esse documentário aqui, mas deixo aí de sugestão para vocês verem. Você pode digitar, às vezes a busca em inglês também, né? How Dark Were the Dark Ages. É um documentário bem interessante, acho que são 10 minutos,
mas onde ele vai falar de que não dá para a gente pensar mais de idade das trevas, mas sim a idade brilhante, né? O Esolen, que é o historiador que apresenta, né, esse vídeo curto de 10 minutos, ele vai falar exatamente, vou mostrar as inovações, universidades, tecnologia, pensamento científico, de que é uma era brilhante, não tem nada das trevas, né? Esse autor, esse livro bem recente, saiu, se não me engano, ano passado, é The Light Ages, a surpreendente história da ciência medieval, mostrando também que a gente foi enganado, né, muitas vezes aí por alguns professores, por alguns pensadores que vão colocar a Idade Média como uma idade das trevas, né? É conspiração isso aí, não tem nada de real, né? Então, quando você analisa e vê, você vê que hoje, aqui, nessa aula, a gente está focando em idade, a parte tecnológica, né? Mas a gente podia pensar também na parte científica, a gente podia pensar em outras áreas e ver como foi fantástica essa era, né? A forma de pensar como tecnologia, né? Como eu já mostrei aqui, que era uma tecnologia que poderia servir para todos, para aliviar o fardo, né? Para aliviar o peso, foi fundamental. Foi a grande diferença que teve, inclusive, com outras regiões, que não. A tecnologia servia para alguma elite, né? Não podemos investir em tecnologia tanto assim, né? E tal, como acontece em outras áreas, como acontece em países até hoje. O Neil Ferguson é um autor que eu gosto também muito. Falei do Neil, do David Land, né, no começo da aula, mas o Neil Ferguson também vai nessa posição, uma visão oposta ao marxismo, né? E ele vai falar também a importância do que fez o Ocidente se sobrepor, né? E ter um avanço tão grande. Ele fala desses aplicativos matadores do Ocidente. Ele fala nesse livro, é um livro que tem bem fácil de encontrar em inglês, Civilização, o Ocidente e os Outros, né? Ou só Civilização mesmo, você encontra esse livro em várias edições, é um livro bem legal, é bonito em português na edição. Eu tenho edição nova aqui, deixa eu mostrar para vocês. Edição em capa dura, assim, um livro bem bonito, assim, até ele não é caro, tá? O conteúdo dele é fenomenal. Eu acho que todo mundo tinha que ler, porque a gente tem às vezes uma visão muito deturpada, né, de desenvolvimento tecnológico. Ele não fala só da Idade Média, mas também, né, também ele vai falando aquela visão macro, né, que vai até os dias atuais. Inclusive, em inglês, né, tem esse título aí meio politicamente incorreto, né? The West and the Rest, né? Tipo, o Ocidente e o resto, né? E aí em português é o Ocidente e os outros, ou Ocidente versus Oriente, né? Mas essa ideia de que ele quer dizer que o que são os elementos que fizeram com que o Ocidente tivesse vencido e tornasse superior nesse sentido tecnológico científico. É inegável isso. Às vezes as pessoas têm relativistas culturais, né, falam assim, veja bem, né, tecnologia lá e tal, não, mas, né, a gente vê que o desenvolvimento tecnológico trouxe muitas vantagens, por exemplo, esses 6 aplicativos matadores do Ocidente. Então, primeiro, competição, fundamental, né, lugares que você não tem competição, você não tem desenvolvimento tecnológico, é básico, né, você não tem lugares que tem monopólio, né, isso dificulta o desenvolvimento tecnológico, lugares onde não fomenta isso, onde as pessoas estão sempre lutando para ter uma tecnologia melhor, né, você não tem produtos melhores, né? Por isso que a gente tem cada vez mais produtos tecnológicos melhores e mais baratos, melhores assim, né? A gente pode questionar e tal se são melhores mesmo, né? Mas acaba tendo um pouco mais assim de tecnologia, né? Porque tem essa competição, né? Então lá os motores a vapor na Revolução Industrial, né, teve avanços, né, o James Watt não é o fim do desenvolvimento, nem o início do desenvolvimento dos motores a vapor, né? Então, por quê? Porque tinha uma competição, fomentava-se a competição, né? Então, era vantajoso, né, sempre as pessoas inventarem e aperfeiçoarem cada vez mais. Então, vantajoso para todo mundo, né? Outro aplicativo, né, matador do Ocidente, que fez a grande diferença, a Revolução Científica. A gente não teve uma Revolução Científica na China, a gente não teve uma Revolução Científica no Brasil, né? Teve uma Revolução Científica europeia e inicialmente inglesa, principalmente, né? E isso o que traz, né,
Às vezes as pessoas falam: "Ah, lá o Isaac Newton, né, gravidade e tal, e daí, né, qual que é a coisa prática?". É mal informado, né, até porque teve muitas aplicações práticas da própria ideia, da gravidade, né. Então os primeiros engenheiros, inclusive, é chamado de engenheiros newtonianos. Quando você estuda lá física 1, né, sem a física newtoniana, você vê que tem muitas coisas que são práticas, né, então foi fundamental. Citei um exemplo, né, mas a revolução científica não se baseou só na física, né, teve em várias áreas. Direito de propriedade, concorda aqui lá com o David Lenz, que ele já falou, né, que lugares que não têm direito de propriedade assegurada, né, você não tem incentivo para você desenvolver alguma coisa. Né? Então imagina, você cria um negócio, né, vem lá o governo te toma, ou vem lá outra pessoa e te toma aquele negócio, né? Aí não, você vai falar, nem eu vou criar, né? Eu vou ficar aqui. Por isso que sociedades que são mais tem uma ideia de planificar a sociedade, né, que são comunistas, por exemplo, ideias socialistas, né, não dá certo porque as pessoas acabam se conformando, né? Por que eu vou estudar para ganhar, para estudar um monte, ficar um monte de tempo estudando para me tornar um médico, mas eu vou ganhar a mesma coisa que uma pessoa que não tem formação, né? Então não é fomentado isso, né? E mesmo nessas sociedades, né, tem essa coisa de que a propriedade, né, pode ser tomada em qualquer momento, né? A propriedade pode ser estatizada, então você nem procura criar. A medicina moderna, né, porque a China, por exemplo, tinha uma medicina desenvolvida, mas ficou atrás, né, paralisou no tempo. Né, e a medicina moderna ela avançou muito, então se você vai, por exemplo, tinha um seriado, tinha dois seriados, são bem exemplares, um que não ficou muito famoso no Brasil, que chama The Nick, com K no começo, né? Que era um hospital bem em 1900, né? Aí já perto da virada para o século XX. Né? Você assiste aquele seriado The Nick e você assiste o House, por exemplo, né? Um seriado mais atual, você vê a esmagadora diferença que fazem 100 anos na medicina. É impressionante. Né? Então, o que traz isso? Traz uma vida maior para as pessoas. Agora a gente fica falando aqui, a economia, né? Vamos pensar na economia nessa época de pandemia, mas não se investe na medicina. Né? Um monte de pessoas morrendo todo dia. Se a gente tivesse vacinas, a economia estava a todo vapor. Né? Então você vai para países, para Israel, né, que já estava grande parcela da população vacinada, eles estão lá. Né? Estão voltando a economia todo gás. Né? Então, isso, ao longo da história, é uma realidade, né? Porque você tem uma medicina melhor, você tem uma condição de vida melhor. As pessoas, sabe? Então, os Estados Unidos, que normalmente se alimentam super mal, né, com fast food, mas eles têm uma expectativa de vida maior do que o brasileiro. Por que isso? Né? Porque eles têm uma medicina avançada, mais avançada que a nossa. Outro ponto, a sociedade consumidora. A gente pode criticar isso, né? Com certeza, né? O consumismo exacerbado e tal, mas foi um aplicativo que fez a diferença, segundo o Neil Ferguson aí, no século, ou no Ocidente, né? Foi ficando mais forte, claro, isso, né? A gente vai ver lá na década de 1970, né, com o just in time, o capitalismo ficando mais exacerbado nesse sentido de consumismo, né? Mas sem isso a gente não teria produtos de uma qualidade um pouco melhor, né? Então a gente ia lá, né, e tinha aqueles produtos específicos, aí se padronizou, né, com a linha de montagem, com produção em massa, foi se padronizando e diminuindo cada vez mais o preço das coisas. Né? Então, antes, para você comprar uma geladeira, né? Ou mesmo, lembra, comprar um telefone, né? Tava super caro, né? E aí foi ficando mais barato, relativamente mais barato. Claro que agora você tem os smartphones, né? Que tem um status, dependendo do qual que você compra e tal, né? As pessoas compram um celular para ter status, e daí logo estraga, você já quer comprar um novo, ou nem estraga, você já quer sempre ter o último celular, né? Então, mas isso vai trazendo que vai tendo várias opções. A gente tem várias opções de celulares, né? A gente não precisa comprar o último modelo. Né? A gente pode comprar mais ou menos. Então, ficou relativamente mais barato, né? Você ter um carro, você ter livros,
né? Por exemplo, pensa, se não fosse sociedade consumidora, a gente não teria livros, né, tanto, porque, né, no começo lá, antes, né, os monges copiavam os livros e tal, né, então era extremamente caro, poucas pessoas tinham livros, e aí, né, cada vez vai se produzindo mais, vai gerando, né, esse consumo, os livros vão ficando mais baratos e vão surgindo mais esses produtos. E por último aí, né, a ética de trabalho, que também o David Lenz concorda, né, que foi fundamental porque ele é weberiano, isso é uma ideia bem weberiana, mas que o Ferguson ele vai examinando e mostrando que isso foi fenomenal. Então, ao longo desse livro aí, Civilização, o Neil Ferguson vai explorando esses elementos e mostrando, né, lugares onde tem essa visão, então, tem esses elementos mais envolvidos, acabam sendo países mais desenvolvidos. Isso é fichinha, é básico, né? Se você tiver um desses elementos não tão desenvolvidos, por exemplo, a ética do trabalho não tão desenvolvida, né, você vai ter um país que está perdendo, né, podia tá melhor. Né? Então, são alguns elementos que a gente tem que ver também, não pegar e, por exemplo, a competição, né, você generalizar uma competição, deixar extremamente em todos os elementos, todos os momentos, né? Então, todas as áreas, tem áreas que a competição total, né? Por exemplo, o livre mercado, né, não é a solução. Né? Por exemplo, eu já fui uma pessoa que era assim, fã do livre mercado, hoje eu vejo que não é a solução para tudo. Né? É bem importante, mas às vezes essa ideia de que deixa o mercado, né, vamos privatizar tudo de uma vez, né, você vê que não é a solução para tudo. Né? Saúde, se você privatizar, você vai ter alguns problemas. Se você privatizar a educação, você vai ter problemas, porque a iniciativa privada ela não prevê, ela tem uma visão de eficiência bem diferente do que às vezes, por exemplo, na área educacional deve ser. Né? Então, por exemplo, né, não vamos privatizar a escola, privatizar a universidade e o professor, né, encher o professor de aula, não tem tempo de pesquisar, não tem tempo de se desenvolver, então a qualidade vai cair. Né? Agora a gente vê que tem universidades particulares que o professor grava a aula, né, igual estou fazendo aqui agora, né, e passa para milhares de alunos. Né? Esses dias saiu a notícia de que os alunos estavam tendo aula com um professor que morreu há muito tempo, né, porque a aula dele estava gravada lá, né, eles estavam tendo EAD e fica lá eternamente. Né? Então, tem as limitações, a gente precisa pensar, né, nas limitações também. Então, a ética do trabalho, ter uma visão positiva do trabalho, mas também não quer dizer que você vai ser workaholic, né? E você vê que tem sociedades, né, ocidentais, inclusive, né, que a gente vai vir uma sociedade do cansaço. Né? Não sei se vocês conhecem ou já leram esse livro aqui, é bem importante, bem interessante, tem sido falado bastante nos últimos tempos, né? Sociedade do Cansaço. Esse coreano, Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, não sei a pronúncia certa, né? Ele vive na Alemanha hoje, né? Ele nasceu na Coreia, mas se fixou na Alemanha, professor lá. Ele fala bastante sobre tecnologia, são livros bem fininhos, tá? Bem tranquilos de ler, mas bem interessantes. Então ele fala essa sociedade do cansaço que a gente vive hoje, porque a gente foca às vezes demais, excessivamente na eficiência, né, no trabalho. Então você trabalha home office, parece que é uma coisa boa, né? Mas você nunca desliga, né? Você toda hora pode atender seu chefe, né? Meia-noite você tem que resolver um problema e tal, né? Então, as sociedades estão muito focadas no trabalho, a gente parece que criou tecnologias para diminuir o tempo de trabalho, né, das coisas pesadas, mas as pessoas ainda estão trabalhando 10, 12 horas por dia, né, e ficando extremamente cansadas. Tá? Então, a gente tem que ver. São elementos extremamente bons que foram, né, fundamentais, mas que tem que ver que também, né, podem levar a coisas negativas. Sociedade consumidora, né, que a gente vai conversar mais para frente, né, como obsolescência programada. Já comentei um pouco na aula passada, né, mas são coisas que são boas, mas que a gente tem que cuidar para que não se tornem coisas ruins. Um ponto também que às vezes é deixado de lado é o papel das universidades. Você lê lá, assim, passa batido, né? Fala nos livros de história, assim, ensino médio, né? As universidades e tal, né? Importante, mas as pessoas às vezes não querem nem falar, né? Que são instituições eclesiásticas, são instituições que surgiram das universidades. Né? Então, apesar de que você tem universidades ideias de universidades em outros lugares, como na Índia, por exemplo, no mundo islâmico, mas realmente a universidade como a gente tem hoje, ela é fruto
das fundamentações eclesiásticas. São formações eclesiásticas. Elas surgiam de uma igreja ali, de um monastério, né, elas eram ligadas a esses monastérios. Né, são fenomenais. Então, alguns vão dizer que o surgimento é o primeiro renascimento aí. Né, você vai tendo a produção maior, cada vez mais de livros medievais, antes manuscritos, né, depois com a invenção da prensa de Gutenberg, vão se tornar, né, mais rápidos e baratos de se produzir. Mas essas universidades, então, elas eram centros que elas distribuíam esse conhecimento, levavam esse conhecimento, né, para vários lugares. Então era comum até, por exemplo, o Isaac Newton, já na Idade Moderna, mas ele viajava por várias universidades, porque era muito fácil, né? Ele ia para Oxford, Cambridge, né, Londres, Sorbonne, né? Então, né, era muito fácil navegar nessas universidades. Então, fomentava o conhecimento, era fácil de se espalhar o conhecimento. Se descobria alguma coisa no lugar, né, logo se espalhava para várias regiões. Então, vão surgindo novas escolas, né, escolas eclesiásticas, universidades, novos saberes vão sendo distribuídos. Né? Aqui você tem um mapa dos centros intelectuais na Europa medieval. Tá? Então, você tem, por exemplo, lá na Espanha, Toledo, Salamanca, inclusive tem falei Toledo, né? Tem um grande centro lá, uma escola catedrática importante em Toledo, né? Na Idade Medieval. E você tem depois em Oxford, você tem em Bolonha, na Itália, você tem em Paris. Então são todas essas universidades que vão surgindo e vão se espalhando. Aqui você tem o livrinho, né, aberto aí no mapa, são as universidades que surgem no período medieval. Você tem escolas monásticas, que é tipo um mongezinho ali, né, que aparece, e você tem uma Bíblia fechada, né, tem uma Bíblia com uma cruzinha, que são escolas catedráticas. Então são centros intelectuais que surgem e se espalham na Idade Média. Isso, né, leva o conhecimento, espalha aí, porque se descobriu uma teoria científica, né, logo era publicado, escrito, transcrito e mandado para outros lugares. As pessoas tinham essa rede muito forte de universidades. Então, a ciência moderna, ela tem esse impacto aí, né? Ela surge no mundo cristão, né? Ela é tributária do mundo cristão. Então, aqui, esse autor fala, né, do surgimento da ciência moderna, a invenção da ciência como um empreendimento coletivo capaz de se desenvolver por si próprio, voltado para conhecer o mundo e intervir sobre o mundo. Então, como uma potência unificadora, né? Ela surge dentro dos monastérios, né? Os pensadores, os primeiros pensadores aí vão aparecer. E por que na Inglaterra, né? Por que acontece a revolução científica na Inglaterra? Né? Então, como já tinha a universidade lá de Cambridge, né? Já tinha, isso vai surgir, né? Lá, né? A revolução industrial, a revolução científica, ela já é na Idade Moderna, mas ela surge porque tem essas instituições medievais, como as universidades de Londres, Cambridge e Oxford, né, entre outras. Tinha esse Instituto de Pesquisa Real Sociedade de Londres, né? Então, assim, como justificar a descoberta europeia? Né? O respeito cristão pelo trabalho manual, a subordinação cristã da natureza ao homem, a noção cristã do tempo linear ao mercado, tudo isso são elementos que o David Lenz vai colocar, né? E elementos que vão fomentar o renascimento, e aí a gente tem um potencial muito grande durante o renascimento.
Então, assim, todos esses aspectos que são vários elementos, não dá para a gente focar num elemento específico, né, de por que que a Idade Média foi tão forte, mas a gente reconhecer, eu acho que o importante é a gente reconhecer que foi uma idade brilhante, brilhante. Acho que o importante é a gente reconhecer que a Idade Média foi uma idade brilhante, no ponto de vista científico e tecnológico, né? E ver que elementos que fomentaram isso. A gente teve universidades, a gente teve essa visão positiva do trabalho manual, a gente teve a competição que era fomentada, né? Essa visão de que a natureza também era uma coisa criada com leis, com regras e que os seres humanos podiam utilizar a seu bel prazer, a sua vontade, claro que com responsabilidade, né, daí vai ter toda uma crítica, né, de que o homem vai abusar, né, o ser humano vai abusar da natureza e criar desmatamentos e tal, né, mas durante a Idade Média ainda tinha um respeito grande pela natureza, né, como uma coisa criada por Deus que devia ser cuidado, né. E até essa diferença com relação a outros povos, né, ter uma visão linear do tempo, né, que a gente ia ter um avanço e uma hora a gente ia ter um fim na história, né, não é um tempo circular, né, como tinha outras culturas, né, de que isso também ajudou. E ter esse mercado, né, o mercado comercial, né, o comércio foi bastante importante, né, para se desenvolver e as relações nas universidades, né, que levavam as notícias, que levavam as inovações de um lugar para outro, né. Então, por que que alguns países não tiveram uma revolução industrial? Alguns se perguntam: por que que a China não teve a revolução industrial? Né, por que que a China não teve uma revolução científica? Então, por todos esses elementos, né, que eu mencionei aqui, né, não tinha essa valorização do trabalho manual, não tinha essa valorização do da propriedade privada, não tinha popularização do conhecimento através das universidades e dos livros, né, que estava cada vez mais disponível para o maior número possível de pessoas, né. Não, em outros lugares não, poucas pessoas podiam ter acesso. O Renascimento a gente não vai entrar muito, porque a gente vai falar em outras aulas, quando a gente falar sobre a Revolução Industrial, mas a gente lembra, claro, da figura do Da Vinci, né? Um dos grandes expoentes dentro da tecnologia no período renascentista. Ele era o empregado, digamos assim, do governo, né? Onde ou de alguns nobres que contratavam ele para construir coisas. E também ele elaborava no seu período, né, nos seus períodos de intervalo, né, ele criava, era um gênio, né, então estava todo momento pensando. É bem interessante até ler a biografia dele. Tem a biografia pelo Walter Isaacson, eu já mencionei esse autor, né. Esse autor a gente podia usar ele ao longo todo semestre, né, para pensar a revolução, todas as revoluções industriais, porque ele escreve sobre muitos pontos importantes para a gente, né. Eu falei lá na primeira aula, citei da era digital, né, mas ele também tem uma biografia sobre o Da Vinci e é muito boa essa biografia, é muito legal, muito boa de ler, ele escreve super bem. E ele mostra, né, esse papel humanista também, essa visão criativa dele, que ele não era focado só na tecnologia, né, ele era um pintor também, ele era um escritor, né, pensava questões de filosofia, né, ele pensava realmente fora, né, da caixa. Né, então, tanto que ele criava coisas que iam existir muito tempo depois. Né, tem alguns que vão falar da, é, do helicóptero, da bicicleta, né? Então são exemplos que parece que ele já tinha pensado muito tempo atrás. Né? A imprensa, né, de Gutenberg aí, que foi assim a grande vantagem. Então, para ver como já existia alguma coisa semelhante, né, como eu disse, na China, né, existia o papel, os chineses inventaram um tipo de prensa, só que a prensa era muito mais complicada de fazer com tipos móveis, ali era muito mais difícil de imprimir um livro, era muito caro de fazer. E aí, com essa prensa de Gutenberg, né, uma versão assim, uma grande invenção, um grande invento que facilitou em muito a produção de livros. Né? Então, é por isso que se chama prensa, porque é exatamente isso, o ato de imprimir um livro, né? Você imprensava um livro. Então é um processo muito lindo, né? Uma máquina até do ponto de vista da engenharia é muito bonito, né? Isso é muito genial, né? A ideia dele de fazer. Tem livros que mostram também que ele vai ao longo
de tempo, também não é da noite para o dia, né, que ele inventa isso, né, ao longo de muito tempo ele vai aperfeiçoando, né, e as pessoas até no começo não acreditavam muito, né, será que é importante isso? Mas o próprio mercado, digamos assim, europeu, pedia, né, por livros, porque os monges copistas não davam mais, estavam dando mais conta de copiar, né, e estava ficando cada vez mais necessidade. E aí quando inventa a pressa mecânica, os livros se tornam um pouco mais baratos e geram um grande impacto, uma verdadeira revolução, né, na Europa, porque aí você tinha livros mais disponíveis, né? Então tem uma grande revolução, a revolução de Gutenberg, né? Que você tem, né? Os tipos, o cara colocava ali, né, uma placa da, do livro, né? E imprimia. Então imagina, ele fazia isso, ele já programava, né? Então vou imprimir tantos livros. Aí pegava a mesma placa, ficava repetindo esse movimento, várias vezes carimbava, né? Você viu ele passando a tinta ali, né? Imprimia quantas cópias fossem, 500 daquela lá, depois montava, né, no livro, né? Não sei se vocês sabem, mas também a ideia dos livros também foram invenções cristãs lá no primeiro século depois de Cristo. Os primeiros cristãos começaram a usar livros mesmo, né, para carregar para lá os evangelhos, né, eles começavam as cartas do Paulo, eles começaram a carregar e isso servia como o formato que a gente tem até hoje de livros, porque antes eram rolos. Às vezes você vê, né, nas histórias antigas aqueles rolos, né, ele pegava para ler, ele pegava o rolo, né, dos livros antigos e tal. E daí os cristãos inventaram essa forma de você fazer, né, um formato um pouco mais que você pudesse levar para outros lugares. E aí o Gutenberg, né, alemão, aí cria essa prensa. Isso dá um grande impacto. Não à toa, o Lutero, né, vai pregar as 95 teses deles na catedral lá de Nuremberg, né, e vai começar a dar início à reforma protestante. Então, pressupunha, né, colocando as 95 teses na porta da igreja, pressupunha que as pessoas tinham acesso à leitura, sabiam ler. Né? E ele vai traduzir a Bíblia, né? Vai traduzir o Novo Testamento, depois vai ser traduzido o Antigo Testamento, né, para o alemão, e muitas pessoas até falam, né, que o Lutero foi muito importante, inclusive para a língua alemã, porque ele meio que unificou a língua alemã, né, ao traduzir e usar termos ali, cunhar termos, né, para traduzir a Bíblia para o alemão. Né, ele traduz para o alemão e isso, né, dá o start ali, o início da revolução, da reforma protestante, né, baseado nos livros, né? Então foi um grande impacto aí. E aí com os livros você podia levar o conhecimento de maneira muito mais fácil. Alguém escrevia o seu conhecimento, né? E mandava, imprimia e mandava para outros lugares. Né? A gente tem aqui a Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro livro a ser impresso, né? Nessa impressora, nessa imprensa. E é considerado até hoje um dos livros mais bonitos que se tem notícia. Né? Então era extremamente belo, né? Mesmo padronizado, né? Mesmo é, nessa forma produção aí praticamente em massa, né? Aqui você tem alguns desenhos do Da Vinci, né? Como ele era queria estudar anatomia, né? Ele produzia armas de guerras, né? Algumas ele fazia o esboço, mas não eram produzidas, né? Muito ele produzia os esboços, não foram produzidos em vidas, e depois, mais tarde, algumas pessoas pegaram os modelos dele e construíram em tamanho natural, né? Como ele imaginava que seria. Né? E tem esse Códigos Atlânticos, que é uma história meio Código da Vinci, né? Meio de Dan Brown, assim, que se encontrou depois e que se tinha um desenho, que se tinha esse desenho. Né? E aí até tem um debate bem grande se foi mesmo o Da Vinci que não, se não foi uma pessoa, né, posterior que colocou esse desenho, que fez esse desenho lá. Né? Então a autenticidade é meio debatida sobre isso, né? Mas parece que ele teria então pensado num modelo de bicicleta que é um modelo mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje. Né? Eu visitei um museu lá em Roma, o Museu do Leonardo da Vinci, e tem os modelos dele, desses desenhos dele em tamanho real. É bem interessante em madeira, você pode ver, né? É bem interessante. Aqui você tem uma espécie de tanque, né, de guerra, você tem ali os esboços, né, que eles pegaram, como que eles desenharam e transformaram em tamanho natural, né? E eu fiquei bem impressionado, assim, porque me lembrou isso aqui,
né? Um outro, os foguetes atuais, né? Será que os dois instrumentos de pesquisa, sim, nos instrumentos de você analisar, de investigar a natureza, né, que são extremamente semelhantes, só que separados aí 500 anos, né, de distância, né? E esses dois aqui foi quase 500 anos exatos, né, ainda. Inclusive esse aqui é o módulo lunar que foi para a Lua, né, da nave que foi para a Lua. São bastante semelhantes, né? Algumas ideias não se criam, né, se são recicladas, né? O astrolábio, uma grande invenção renascentista para navegação, foi meio que básica, assim, né? A gente pensa como que não existia isso antes, né? Então foi para precisão de navegação, né? Em alto mar, imagina, as pessoas observavam, né? Aí conseguiam se guiar de forma muito melhor em alto mar, né? Não tinha como se guiar, sem com o astrolábio você conseguia melhor observar os planetas e estrelas e saber que ponto você estava. Mosquete, né? Que gerou muitas guerras, né? As guerras napoleônicas e tal foram usadas, mas é uma invenção moderna. Inclusive, a pólvora foi uma invenção chinesa também, já existia na China, mas eles não usavam como uma arma, né? Não usavam para questões bélicas, né? Usavam para festa e tal, fogos de artifício, mas não usavam, e os europeus começaram a usar isso como para suas armas, né? Então os chineses inventaram o papel, inventaram a prensa, a pólvora, entre outras coisas, e por que ela não ultrapassou a Europa? Né? Essa é uma pergunta que muitos autores se fazem e serve para a gente entender até como o desenvolvimento tecnológico acontece. Né? Então a gente viu aí ao longo dessa aula, né, que a importância desses aspectos, desses 6 aplicativos aí que o Neil Ferguson fala, né, do mercado, da medicina, da competição, da ética do trabalho, né? Essas universidades, a gente viu o impacto que foi, a importância que foi, né? E você vê, quando você não tem é, um conhecimento forte, você não fomenta, investe em ciência e tecnologia, você não tem uma sociedade desenvolvida. Isso é uma lição que a gente tira até para hoje. Né? Por que o nosso país não é tão desenvolvido? Porque a gente não investe tanto em ciência e tecnologia. A gente poderia ter condição de vida melhor, né? Todas as pessoas usufruírem de uma vida melhor, né? Porque se a gente tivesse uma ciência e tecnologia mais avançada. Claro que a resposta não está só na ciência e na tecnologia, né? Tem vários outros momentos, várias outras formas de conhecimento também, né? Mas até investir no conhecimento, favorecer o conhecimento em suas várias áreas, né? Ter universidades. Eu já menciono aqui em sociedade, na disciplina de sociedade política, eu menciono que a gente só foi ter uma universidade no Brasil no século XX. 1912 foi a primeira universidade, a Universidade Federal do Paraná. Né? Então a gente ficou 500 anos esperando, né, ter universidades. Né? O que aconteceu todo esse tempo que a gente não tem universidades? 400 anos sem universidade. Tinha algumas, surge ali no século XIX, tal, algumas instituições, alguns colégios e tal, mas quem queria estudar um ensino superior tinha que ir para a Europa. Né? Então por que isso a gente não tinha? Né? O que aconteceu? Por que a gente não pegou e investiu nisso? Né? Sendo que a gente tinha governo lá que se falava, né? Por exemplo, Dom Pedro II sempre se falou que ele era um grande amigo da ciência, né? Mas não tinha essa visão favorável de ciência e tecnologia. Né? A gente continua, às vezes, tendo até hoje. Né? Tanto que a gente tem um investimento, se você colocar em relação ao PIB, né, o investimento em ciência e tecnologia, isso contando na educação, é muito baixo. Né? Se a gente aumentasse um pouco que fosse, a gente teria um impacto tão grande. Né? As pessoas falam, às vezes fazem estudos que colocam assim, tipo, um pouco mais de tantos reais a mais em educação, né? Uma porcentagem um pouco maior, você gera um impacto absurdo. Né? A gente viu que ao longo da história, o que causou o desenvolvimento tecnológico e científico na Europa foi exatamente esse pensamento por trás, um pensamento correto com relação à ciência e tecnologia. Né? Não um cientificismo, um tecnicismo não um cientificismo e um tecnicismo exacerbado, né, que só isso é a resposta, mas fomentar a universidade, fomentar o conhecimento, fomentar a visão do bem comum. Né? Como que eu posso fomentar o bem comum? Como que eu posso trazer
o bem para todas as pessoas e não só para uma elite, só para outras, né. Então isso foi, isso que eu queria trazer nessa aula, né, as diferenças que, de evolução, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento, científico que a Idade Média proporcionou. Normalmente a gente começa estudando Revolução Industrial lá na Idade Moderna, né, com a Revolução Industrial inglesa, a gente esquece de olhar para a Idade Média e ver que ela não foi uma idade das trevas, mas ela foi uma idade extremamente brilhante. Teve seus problemas, né, teve pontos negativos. Não queremos voltar à Idade Média, né, mas a gente pode olhar e aprender também com a Idade Média. Até a próxima aula.